A forma com que a família planejou uma criança vai interferir diretamente de como aquela criança vai nascer. E eu estou falando isso em relação a nível psíquico. Se aquela criança tem dificuldade de lidar com pessoas, tem vergonha de falar, ela tem dificuldade em aprender alguma coisa, tudo isso está interligado quando? Na gestação, se a mãe passou por medo, se ela ficou desempregada, ou se ela sofreu um abuso, ou se ela brigou muito com o marido, ou se ela estava com muito medo porque o marido estava traindo ela. Porque a mulher, quando está no período de gestação, ela está com um processo de oscilação hormonal enorme. E aqui entra o grande X da questão no mundo de hoje. As mulheres de hoje, estou falando das mulheres porque elas que geram vidas, e isso é muito importante. Ela não consegue ter um aporte nutricional, mesmo se ela comer muito bem, nem para ela. Imagine para gerar uma vida. Por isso que hoje você, mamãe, que espera realmente, né, dar à luz a uma criança, e isso é belo, você tem que buscar um profissional que realmente entenda você como um todo. Fala pessoal do Fala Vale, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu trouxe Saulo, Dr. Saulo, lá do Rio de Janeiro, para falar um pouco pra gente sobre saúde e saúde integrativa, saúde da mulher, pro homem também. E vai ser um conteúdo muito bom, muito bacana, tem umas perguntas aqui incríveis pra gente fazer para ele. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu acompanhamento. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar depois nos comentários aqui que a gente vai estar respondendo. E a gente vai deixar também a rede social do Saulo para você acompanhar ele nas redes sociais também. Bom, vamos lá, Saulo. Prazerzão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta um pouco, conta quem é você, o que você faz, onde você esconde, onde você mora. É um prazer, cara, estar aqui, receber esse convite. Tá aqui partilhando um pouco daquilo que eu faço todos os dias, não só faço, mas como vivo, que é a saúde integrativa, onde hoje já atendi centenas de pessoas, ajudando em vários perfis de qualidade de vida, onde é muito voltado para emagrecimento, cura de doenças. A gente também trabalha com atletas profissionais de canoagem, de futebol, e é também amadores, onde a gente acompanha essas pessoas na melhora do seu desenvolvimento de massa muscular e performance física, e também cuidando de algumas doenças aí. Legal, legal. E você já atendeu eu vi no seu Instagram, mais de 300 pessoas já? Sim, cara. Tenho 2 anos aí, né, já atendendo, e eu fico muito feliz que foi uma procura muito boa, né, a aceitação, embora a saúde integrativa seja pouco conhecida de onde eu venho, né, o interior do Rio de Janeiro é algo muito novo, a saúde integrativa, né? Mas graças ao advento aí da internet, a gente consegue atender várias pessoas fora do país, em outros estados. Foi isso que facilitou muito, né, o meu trabalho e com certeza o trabalho dos profissionais integrativos nesse quesito, né, de estar mais perto do paciente, mesmo não estando fisicamente ali. Sim, a internet ela é boa porque ela consegue te ajudar nisso, você consegue atender pessoas do mundo inteiro, do Brasil todo, né? Mas eu quero que você me explique um pouco o que faz um farmacêutico integrativo. Explica pra gente aí, porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? O que é um doutor, é um médico, o que é? Sim. Eu costumo dizer que um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, antes dele ser propriamente um médico ou um farmacêutico, ele é um profissional da saúde. E um profissional da saúde, ele antes de mais nada, ele tem que entender de doença, mas também tem que entender de saúde. E promover a saúde de uma maneira onde a gente não simplesmente veja a sintomatologia como algo que você possa realmente tratar aquilo ali. Porque, vou dar um exemplo, você está com dor de cabeça hoje. A sua dor de cabeça ela não é um problema, ela é um sintoma que vai me nortear para aquilo que está acontecendo no seu corpo. Então, o farmacêutico integrativo, ele entra nessa abordagem da saúde integrativa visando buscar a causa do problema, né? A gente vai numa anamnese clínica, né? No exame de biorressonância na qual eu trabalho, né? Numa intimidade com o paciente, num olho no olho, num tratamento humanizado, eu realmente vou entender aonde está o problema do paciente. Vou dar um exemplo para você. Meus pacientes, a maioria deles, chegam com cicatrizes emocionais, tá? Estão com desenvolvimento ali de ansiedade, depressão, e você não tem uma causa bioquímica ali. Mas você vai pegando uma conversa com o paciente, vai entendendo de onde ele nasceu, como ele nasceu, cesárea ou parto normal, ou se teve briga com o pai, ou se o pai e mãe são separados.
tudo isso vai influenciar, né, aonde ele mora, com quem ele trabalha, relacionamento, ambiente, né? Tudo isso vai influenciar na causa do problema. Porque um problema ele não nasce de um dia para o outro. Ele é um somatório, né, de dia após dia até o desenvolvimento de um quadro por si só. Então, sim, um profissional integrativo, um farmacêutico integrativo, ele aborda todo esse conhecimento, tá, para realmente atender um paciente e identificar qual a causa do seu problema. Ah, entendi. E isso não é novo, já tem um tempo também. Até se a gente for puxar lá de trás, os antepassados, os índios, eles usam alguns ainda, existe, né? Pessoas que usavam plantas medicinais, ervas, e o ambiente também era mais saudável. E dentro disso, você hoje com a saúde integrativa, você aplica também essas coisas, o exemplo de chá natural, alimentos mais saudáveis. O que você fala sobre isso? Como você usou bem o exemplo, se você pegar toda a história dos povos de antigamente, eles têm um conhecimento muito amplo sobre plantas, sobre os frutos, sobre geografia, sobre até de lua e sol. Tudo isso interfere no nosso campo físico e bioquímico. Por quê? A gente tem o que nós chamamos de ciclo circadiano. O ciclo circadiano ele é movido entre a luz do dia, né, e a escuridão, né, a falta da luz. E em relação às plantas, hoje nós, como farmacêuticos, né, conhecemos vários fitonutrientes fitoterápicos que advêm de plantas, advêm de caules, que advém até de alguns animais, né? A gente vê algumas terapias aí que a gente consegue fazer esse tratamento através desse conhecimento que nada mais, nada menos, né? Nós farmacêuticos somos capacitados para isso, porque a gente trabalha com isso, né? Medicamentos, suplemento, né? É a nossa área, né? A gente estuda essas drogas aí, tanto sintéticas quanto, né? Vamos dizer assim, orgânicas e também aquelas vêm dos vegetais. Legal, legal. E me fala uma coisa, quais são os maiores problemas, as maiores queixas que os seus pacientes hoje têm e te procuram? Seria sobrepeso, seria ansiedade, depressão ou ganho de massa? O que seria? Cara, hoje, né, toda semana, é o que você falou, emagrecimento, ansiedade, depressão, tá? E doenças crônicas. As doenças crônicas hoje, elas são muito, muito, muito procuradas, porque quem tem a doença crônica, ela já cansou da medicina tradicional, onde você toma remédio e nunca é curado. Então, esse é uma grande quantidade de pessoas que hoje eu atendo. Mas, cara, ansiedade e emagrecimento é a todo momento. É o top 10, então, da procura? Ansiedade e emagrecimento. Com certeza. E o que você acha que está ligado a isso? Os dois complementam, ansiedade e emagrecimento? O que seria, o que levam as pessoas a engordar e a ter também muita ansiedade e depressão também? Que a depressão ela também está ligada nisso aí, Sim, né? Com certeza, né? Ansiedade, depressão, aumento do ganho de peso, está tudo muito... Porque é multifatorial, né? Talvez você pode desenvolver uma ansiedade através de um problema que você teve no passado. Ou você pode desenvolver uma ansiedade por conta de um acidente que você teve, ou por conta de um término de relacionamento. Tudo isso pode acontecer. Mas o que realmente trouxe esse boom da ansiedade foi o advento da internet e globalização. O nosso ser humano, né, o nosso cérebro não está capacitado 100% para ter todo o conhecimento da velocidade da internet. Então, a gente hoje está ligado em tela de celulares, computadores, tendo que tomar conta da família, tendo que tomar conta do trabalho, e isso dá um gasto de energia mental enorme, que faz com que as pessoas chegam ao fim de uma carga horária de trabalho muito cansadas. Então, isso a médio e longo prazo vai causando uma disrupção no nosso eixo endócrino, né? Principalmente na área da adrenal, onde a gente vai ter um pico de cortisol muito grande, que isso, né, consequentemente, com mais tempo, vai fazer com que essa adrenal consiga ter uma dificuldade de produção de cortisol, levando a uma futura depressão, porque quando você baixa o cortisol, você tem baixa de energia, e isso pode ser confundido na clínica. Você pode taxar uma pessoa como depressiva, mas ela só está
com a falta do hormônio cortisol. Falta uma modulação ali. E um ganho de peso da mesma forma. Se você está muito ansioso, por exemplo, com um processo de passar num concurso, ou para viajar, ou num processo de relacionamento, isso aumenta a demanda de serotonina e dopamina. E você fica com aquela vontade, com aquele desejo de realizar, porque o seu cérebro está acelerado. E isso faz com que você busque em outras opções, como na comida, essa recompensa de dopamina e de serotonina, né? Então, você acaba se viciando em algo para se dar prazer. E, infelizmente, esse prazer vai fazer com que você aumente de peso. E não só na comida, né? Claro que a gente está falando sobre emagrecimento, mas tem pessoas que procuram em outras coisas, né? O exemplo como drogas, sim, bebida também. É como se fosse uma fuga, um escape. E você falou uma coisa que eu passo por isso, que é a correria, o estresse do dia a dia do trabalho. A cabeça fica milhão, é tudo acelerado e tem que fazer um monte de coisa, responsabilidade. Chega à noite, me bate aquela vontade de comer alguma coisa para dar uma relaxada. E eu acabei engordando fazendo isso também. Engordei um pouco, porque chegava à noite, eu queria algo para dar uma relaxada, comer uma pizza, comer um lanche. E aí é onde eu ia para comida, entendeu? Mas isso não é só com você. Se você pegar hoje, 63% da população brasileira está com sobrepeso. Então, tipo assim, esse modo hard que você vive não é só você. Você ainda tem uma consciência ampliada, né? Um mindset de crescimento que mesmo que quando você erra, você ainda busca acertar. Você faz um jejum, você não para de praticar exercício físico, mas a maioria das pessoas está com uma carga horária de trabalho tão extensa que chega no final do dia, ela só quer comer para ter prazer. Ela não tem tempo de treinar, ela não tem tempo de ter um momento de real relaxamento, que é talvez ficar sem celular, ou ir para sei lá, para uma cachoeira ou para um parque, ou conversar com alguém que ela gosta. Ela não, ela volta para o influxo dela de informações, que é o celular e comendo. E aí você degenera o seu cérebro e o seu campo bioquímico, que é a sua fisiologia. Entendi. Eu percebi que depois do trabalho, como eu falei, nessa carga exaustiva, duas coisas que eu estou fazendo que está me ajudando bastante é treinar. Treinar logo pela manhã, estou fazendo, na verdade, né? Tentando não. Por exemplo, essa semana eu tive 2, 4, 5, 6 treinos. 2 na segunda, 2 na terça, 1 na quarta e 1 hoje. Só quinta que eu não treinei. E aí isso me ajuda ao longo do dia, porque aí eu acredito que os benefícios, depois você vai falar um pouquinho também da atividade física, que você é um atleta, jogador de futebol ainda, jogador caro, viu, diretor? Aqui estamos com um jogador caro. Eu coloco a atividade física logo pela manhã porque já me dá um gás, me dá um ânimo, uma motivação já para o trabalho e automaticamente eu já ligo no jejum, bebendo bastante água, e aí eu não vou comer qualquer coisa porque, já treinei, não posso perder, entendeu? Você falou uma coisa isso é legal? Interessantíssima. Você que está com dificuldade de ter disciplina nos treinos, de ter uma constância e na realização da prática de atividade física, pega essa dica. Fazer exercício físico, né, em momentos que nós chamamos de hipnóticos, que são de manhãzinha, quando você acorda, ou quando você já está bem cansado, indo para dormir. Né? Isso vai fazer no seu cérebro um reforço positivo. Você vai ter ali, além da realização do exercício, um firmamento que o seu cérebro vai gravar, porque você foi realizar algo quando você não queria. E isso grava no seu cérebro, né, uma forma muito forte, onde você vai realizar um hábito todos os dias e aquilo vai se firmar, fazendo com que você tenha realmente um hábito firme e esse hábito, claro, de muita qualidade. Então, grave essa dica. Fazer exercício físico para quem está com dificuldade de manhã e à noite, isso é muito bom para que você consiga desenvolver um hábito. Legal. E o horário da tarde, da noite, assim, atrapalha no sono se treinar muito próximo de dormir ou não? Eu particularmente gosto de treinar mais na parte da manhã até o meio-dia. Eu vou, às vezes, à noite, 7, 8 horas da noite, porque é o horário que tem lá do esporte que eu faço. Todo o nosso dia é regido pelo ciclo circadiano, tá? Então, cientificamente, o horário de fazer exercício físico é de meio-dia às 2 horas da tarde, porque é onde no ciclo circadiano nós temos o apogeu
da nossa fisiologia, onde a gente vai ter ali mais força, mais resistência e mais intenção de fazer aquilo que tem que ser feito. Porém, hoje, a gente não pode, né, viver num mundo perfeito, porque a gente sabe que você tem o seu horário, eu tenho o meu horário. Então, para fazer exercício físico, a gente vai fazer, entre aspas, a maioria das pessoas faz na hora que sobrar. Então, eu digo, entre fazer 2 horas e não fazer, ou fazer no horário que der para fazer, faça no horário que der para fazer. Exercício físico é primordial, é essencial. Sem exercício físico não existe saúde. Não existe saúde. O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, pô, já tem um conteúdo, ó, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, dos cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. E já que você falou em relação ao exercício físico, que não existe saúde, conta pra gente um pouco mais sobre exercício físico. Você joga bola, você gosta de musculação, você é um atleta. Conta pra gente quais os benefícios, os pós, o contra, porque tem muita gente que tá ouvindo e às vezes está ali parado, sem fazer, tá num sedentarismo que também é ruim, e como que a pessoa pode começar a gostar, né? Porque tem hora que é chato também. Sim. Conta pra gente. Eu digo o seguinte, o movimento é a base do ser humano. O ser humano, desde quando é ser humano, ele andava para beber água, ele lutava para conseguir uma parceira, para ter relação sexual, ele matava para conseguir carne. Então, o movimento é inerente ao ser humano. Se você está aí parado em casa, eu te aconselho a caminhar. O caminhar, né, ele tem o benefício do exercício cardio, né? Melhorar a sua força cardiovascular, mas ele tem um grande benefício a nível de microbiota intestinal. A microbiota intestinal, muitas bactérias vivem ali, são bactérias anaeróbicas, tá? Bactérias que não precisam de oxigênio para viver. Só que com a disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias boas e ruins dentro do nosso intestino, às vezes, na maioria dos casos, favorece o crescimento dessas bactérias aeróbicas. E esse desbalanço começa a produzir toxinas para o nosso corpo que pode nos levar à doença. Então, um exercício de cardio ali, 30 minutos por dia, uma caminhada leve, aumenta o fluxo sanguíneo para os membros inferiores, tá? Para as pernas, tirando esse sangue do nosso plexo entérico, ou seja, o intestino vai ficar com menos oxigênio, o oxigênio vai mais para as pernas. Então você consegue matar bactérias ruins somente caminhando. Então isso é muito importante. Aumentando um pouco, né, galgando outros degraus. A musculação, aí já não é um fato, isso aí já é uma opinião minha, né? É o exercício perfeito. Se você prestar atenção, todos os esportes hoje, todos, não há exceção, usam da musculação uma preparação para a realização de um exercício. Um ciclista, um jogador de futebol, um tenista, né? Tanto que Tiger Woods, né? Ele é um como é que é o nome da? Tenista? Não. Não, golfe não. Basquete? Beisebol não. Ping-pong? Não, cara, no campo assim. Tênis? Não, aquela... É golfe, pô. É golfe? golfe. Não, é golfe. Então, ele revolucionou esse esporte. Ele revolucionou. Porque até então, todos achavam que a musculação fazia com que ele perdesse o tino de força para acertar a bolinha no alvo. E ele veio com uma metodologia diferente. Ele treinou fazendo um movimento de rotação, onde ele entendia que ele conseguia ter mais eficiência e eficácia nos acertos, tanto que ele foi o melhor do mundo por muitos anos, né? Michael Jordan, um jogador de basquete que vivia, né, num mundo onde não se falava de musculação, e ele treinava muito e viu que o desenvolvimento no treinamento e a constância nele levou ele a ser quem ele realmente foi, né? O maior jogador de basquete dos últimos tempos. E a musculação, quando eu falo de musculação, eu não estou falando única e exclusivamente de fisiculturismo.
Que é os bodybuilders monstrão. É, isso aí. Eu acho que a galera pensa isso, né? Que começa a falar de musculação, eu não vou ficar forte, isso, aquilo. Mas também não é tão fácil de chegar a ficar forte desse jeito, Pra né? ficar forte daquele jeito... O diretor tá tentando ali, já faz 1 ano, já não ficou forte ainda. Precisa de algo a mais, né? É uma categoria dentro da musculação. Eu admiro quem faça, tá? Eu sou um admirador, tá? Do fisiculturismo, só que é algo que não é para mim, mas eu admiro. Mas a musculação que eu falo é a prática de mover o músculo, né? De tirar do seu músculo aquilo que ele mais potencializa. Porque na realização de exercício físico, você aumenta a captação de glicose. Então, a gente está falando aqui, uma pessoa que tem diabetes ou é pré-diabética, se ela fizer exercício físico, principalmente a musculação, ela inibe esse processo. Porque ela inibe a cascata inflamatória e coloca essa célula de essa molécula de glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Então, você inibe um problema. Há muitas pessoas que falam que mas quem tem artrite, são inflamações nas articulações, não podem realizar exercício. Isso é um equívoco. Ela não pode fazer qualquer tipo de exercício, mas exercício ela tem que fazer, porque o exercício é anti-inflamatório e a artrite, a artrose é uma doença inflamatória das articulações. Então, as miocinas, essas toxinas vão ser diminuídas, obviamente, com a realização do exercício. Então, a gente conseguiu falar aqui de exercício no benefício da performance profissional, a gente conseguiu falar do benefício aqui em relação à saúde e podemos falar também em relação a emagrecimento, né? Na mentoria que eu dou, a jornada do emagrecimento, né? Um dos desafios, né? Dando um spoiler aqui, né? Sempre são a realização de tipos de exercício físico, né? Na mentoria eu não falo para a pessoa fazer aquele exercício. Nós temos lá um grupo de exercícios, né? Que a gente aumenta o ritmo cardiovascular, onde a gente consegue aumentar a taxa basal do metabolismo, melhorando a perca de peso. Então, a gente também consegue colocar o exercício físico moldando a estética das pessoas, deixando as pessoas mais magrinhas. É por isso que a gente tem tantas pessoas com esse intuito. Legal, eu ia perguntar para você em relação da mentoria que eu vi no seu Instagram que você faz e uma galera emagreceu bastante. Tem até uma mulher lá chamada Denise, que ela perdeu bastante peso, ela tem uma idade já assim... Parece ser mais velha. Eu estou falando isso porque tem muita gente que fala eu sou mulher, não consigo perder e tal. Mas, voltando ao que você estava falando sobre exercício físico, que todos os esportes eles usam da musculação para uma preparação para suas atividades ali. Sim. Porque fortalece o músculo e tal. Eu vi também um outro doutor, acho que era Baracate, falando em relação da musculação, de você criar músculo, você melhorar os nervos ali, o que liga os tendões e tal, para quando você for velho também conseguir caminhar, subir uma escada, não sofrer tanto, né? Porque a gente acha que a musculação é o ato único e exclusivo de levantar peso, e não é assim. A musculação hoje ela é um ato de você forçar o seu músculo a realizar movimentos que você realiza no seu dia a dia. Por exemplo, um treino para idoso. A gente tem um treinamento hoje para idoso, né, que é de levantamento de peso, levantamento de cadeira, né? O Baracate, você deu bem exemplo. O Baracate faz um treino que eu gosto muito, que é um treino de equilíbrio muscular. Ele não somente faz força, ele também trabalha o equilíbrio, a realização do exercício com elástico. Isso tensiona não só o músculo, mas o nervo e também a transferência de sinapse, né? Que é a formação dos neurônios visando a realização do movimento. Então, a gente está fazendo aí de fisiologia do movimento. A gente acha que é somente, né, o ato de realizar, mas a gente pensa para fazer aquilo. Então, a gente está treinando até o pensamento na realização de um exercício. Vou dar um exemplo para você. Zico, né, naquela época, há muitos anos atrás, quando ele machucou o joelho, não existia cirurgia de maneira direta para reverter aquele caso. O Zico jogou muitas vezes fazendo a fisioterapia dele na areia. E por que na areia? Na areia você não tem uma superfície de contato lisa, você tem uma superfície de contato múltipla. E isso causa estímulo não só físico, mas sensorial também. Então, o pé, como é rico em terminações nervosas, você consegue melhorar a força não só da musculatura, mas também de todo o aporte de tendão, todo o aporte ali de cartilagem, reformulando e a melhor, não tem impacto. Por isso que ele teve uma boa recuperação, mesmo com a precariedade
de um leque de recursos, né? De recursos que ele poderia usar naquele momento. Entendi. E hoje, assim, com o avanço também das tecnologias e dos recursos, hoje eles conseguem se recuperar mais rápido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma recuperação de atleta hoje, né? O do Diego. O Diego, na última final da Libertadores, na última Libertadores Flamengo, na penúltima na Libertadores, o Diego teve uma fratura de tornozelo, certo? Onde ele teve um prognóstico, um diagnóstico de ruptura ali e um tempo de recuperação de 5 meses. Ele recuperou em 2 meses e 20 dias. Ele foi campeão daquela Libertadores, onde ele não poderia mais jogar. Ele foi e realizou aquilo. Por quê? Cara, hoje... câmara de ar frio, você tem uma tecnologia para recuperação de tecido, uma recuperação de tecido ósseo, muscular, fora do comum. E você também usa, e aqui, né, vem os farmacêuticos, de metodologias anti-inflamatórias através de suplementações. Hoje todos os atletas são suplementados, única e individualizadamente. E isso que nós fazemos na nossa consulta. O Diego não é igual ao Samuel. Né? Por mais que você seja pai dele, você tem uma fisiologia única e exclusiva sua. Então, a suplementação que você vai ter quando você, no seu dia a dia, numa realização de uma prática de exercício físico, vai ser totalmente diferente da dele. Porque você tem um gasto calórico diferente, você tem um gasto de energia mental diferente, a sua fisiologia é diferente. Você tem uma parcela da genética compatível com a dele, mas o seu ambiente é diferente, por mais que vocês moram na mesma casa, mas vocês não trabalham na mesma casa, entendeu? Então isso é diferente. O estresse que você tem um resultado diferente no corpo, diferente do estresse que ele tem. Então por isso que vocês podem desenvolver doenças ou saúde de maneira diferente. Entendi. E isso é o termo epigenética, foi o que mudou a saúde hoje. Ninguém é refém da genética. Se seu pai tem câncer, você tem o gene do câncer, mas você não vai desenvolver câncer se você não fizer aquilo que seu pai faz. E isso muda o jogo, né? Eu tenho pai hipertenso, mãe hipertensa e mãe também com tireoide tocada. E eu não tenho nenhuma dessas duas doenças. Mas, diga-se de passagem, o dia, né, que eu erro na alimentação, que eu fico sem dormir, que eu fico muito estressado, eu começo a sentir sintomas de hipotireoidismo, que é o problema causado pela tireoide. Então, para você ver, eu tenho gene. Mas quando eu escolho a saúde, eu desenvolvo a saúde. Então, não necessariamente se o exemplo, o pai ou a mãe de uma pessoa tem o exemplo de diabetes, que o filho vai ter também. Ele vai ter se ele tiver um estilo de vida ruim, é isso? Com certeza, compatível. A não ser que ele já nasça com uma doença autoimune. Né? Porque quem tem problema de diabetes tipo 1, vamos dizer assim, né? Que é onde é uma doença autoimune, onde você tem a deterioração das células beta das células do pâncreas, aí você não consegue produzir a insulina. E isso pode ser passado geneticamente. Aí se a criança já nascer com isso, aí o que a gente pode fazer através da medicina integrativa é realmente melhorar a qualidade de vida dele. Tá bom? Agora, no diabetes tipo 2, não, a gente consegue reverter todo o processo. Entendi. É que, na verdade, o estilo de vida hoje das pessoas está cada vez mais, como posso dizer, mais largado, né? Porque, como você falou, a obesidade tem aumentado muito, realmente. E a grande oportunidade de alimento, de facilidade, de praticidade também, de você pelo celular. Por exemplo, a gente está aqui, se a gente quiser um japonês, uma comida japonesa, chega a gente aqui. tem. Se quiser um lanche, tem. Se quiser um pastel, tem. Então está muito fácil. E aquilo também que eu vejo, né? Hoje as pessoas estão muito no celular, muito ali ligada no celular. Acaba que entra naquilo que você falou, isso vai gerando um estresse, uma ansiedade também, que depois leva ela a algum vício, seja na comida, bebida e tal. Você falou algo interessante. A gente tem tudo no celular. Existe um estudo que mostrou que nós somos, né, a média das 5 pessoas que a gente mais convive, certo? Só que essa quinta pessoa ou a primeira pessoa, isso aí depende da forma que você vai olhar o problema, ela é uma pessoa virtual. E ela não é somente uma pessoa, ela é milhares, milhões de pessoas. Então, quanto mais tempo você consome a sua rede social, mais você vai ser aquilo. Então, se na sua rede social você tem muitas pessoas que comem besteira, que não treinam, que te chamam para balada,
que é desvairada ali, você vai ser uma daquelas pessoas. Isso nós chamamos de modulação de ambiente. Na minha consulta, quando a gente aborda a parte mental da pessoa, a gente vai muito nesse local, nesse ponto. Quem que você segue? Qual que é o story que você está olhando numa quarta-feira à noite, quando era para você estar estudando ou comendo uma comida saudável, e você está olhando? Qual o perfil de indústria que você está seguindo? Porque isso vai dar... Porque igual, vou dar o seu exemplo. Você falou que chega às 6 horas da tarde, você está morto, você está frágil, vamos dizer assim. Aí você vai lá, passa um vídeo de um hambúrguer maravilhoso. Você já está usando o útil ao agradável, você está sensível e viu algo que te chama atenção. Por quê? O nosso cérebro gosta de prazer momentâneo. O nosso cérebro não pensa a médio e longo prazo. É por isso que as pessoas hoje se dão muito fácil pelo prazer. Porque poucas pessoas querem pagar o preço do processo. Porque pagar o preço do processo não tem prazer nisso. Só tem coisa ruim. Só que quem paga está conseguindo ver lá na frente. Ele não consegue ver com a voz do cérebro. Ele consegue ver com a própria voz da consciência, porque o cérebro quer prazer. A consciência ampliada dele, sabendo que ele fizer aquilo, ele vai ter um retorno na frente. Ele consegue dominar o cérebro dele. E isso é muito importante. A gente ensina isso, né, na minha consulta, na minha mentoria, porque isso faz toda a diferença. Porque emagrecimento, o Diego, não é o fato de déficit calórico. Eu estou comendo 200 gramas de comida, agora eu vou comer 100. Tá certo, você perdeu peso. Emagrecimento é mudança de consciência. É mudança de ambiente. Aquela cadeira que você senta todo final de tarde para tomar um café e comer um pão com manteiga, aquela cadeira tem que ser tirada da sua sala. Porque ela é o assalpão que está te prendendo num vício. Então joga ela fora. Ela destrói a sua mentalidade. Se você chega em casa, tem que estudar, mas começou a ficar vendo o vídeo no YouTube, aquele local onde você está sentado é o seu assalpão, joga ele fora. Porque para você crescer, você vai ter que melhorar nesses pequenos pontos. E eu sempre falo, sempre falo, aquilo que é o mais simples, o básico é o que mais funciona. A gente quer mudar tudo na nossa vida, mas às vezes um copo d'água que a gente bebe, e a água tem muita influência, pode fazer também toda a diferença. Toda a diferença. É uma mudança que é importante demais, né? Eu tô falando por mim, Saulo, porque eu cheguei no começo do mês a um peso que eu não queria, e aí do dia 7 mais ou menos até hoje, não fazem nem 20 dias ainda, desculpa, do dia 7 do começo do mês até hoje eu não comi nenhum doce, açúcar, nem nada. Se tinha açúcar ali, o exemplo, no arroz que é transformado em açúcar, faz parte, mas de pegar um doce, um açaí, um sorvete, ou um bolo também, eu não peguei, não comi nem nada, por escolha minha mesmo, fugindo disso daí. Comecei a treinar, voltei a treinar melhor, né? Eu não estava tão focado, fiquei resfriado, enfim. E aí comecei a treinar mais, beber mais água, dormir melhor, né? Tentar colocar um horário para dormir, um horário para acordar. Inclusive, as suas dicas me ajudou muito nisso, muito mesmo. E a alimentação também, tirar os industrializados e colocar o mais natural, saudável possível, proteína, gordura boa e tal, e carboidrato também. Então, do dia 7 até agora, eu perdi 6 quilos. 6 quilos. Não é ainda o que eu quero, a gente quer mais, normal, mas, eu tô feliz pra caramba de ter perdido isso aí, e mais feliz do que o peso, eu vejo assim, a gente sempre quer colocar aquela roupa legal, ficar bonito, né? Normal. Mas isso é passageiro. Agora, o que é mais importante para mim, ao meu ver, é o que, eu consegui ontem, consegui hoje, estou conseguindo já quase 20 dias sem nada de açúcar, estou treinando melhor, estou dormindo melhor. Então, para mim, esses os benefícios que eu dou mais valor, entendeu? E acredito que o peso ele vai ser a consequência da constância disso, que é o difícil, né? Manter a constância é difícil. Hoje mesmo. Hoje era 6h30 da manhã, eu falei que eu ia treinar às 7h, acordei aquela chuvinha. Rapaz, eu olhei pro lado, olhei pro relógio, olhei pro tempo, aquela chuvinha. Falei, vou ficar, vou dormir. Mas, ó, pra você ver como é importante o ambiente. Eu falei para os caras da academia que eu ia. Aí eu dei minha palavra que eu ia. Se eu não vou,
eu ia ficar feio lá com eles, entendeu? Você se fere e fere o seu caráter mediante o ambiente onde você vive, né? Que são as pessoas que você vive. Isso fere. Sim, e aí eu fui, levantei, cheguei até uns 5 minutos atrasado, mas eu fui, fiz o treino. Meu, depois que eu saí do treino, a sensação de prazer, de realização, de prazer mesmo, sabe? O corpo é a melhor droga que existe, a sensação de fazer, de realizar o exercício. Ainda bem que eu vim treinar, ainda bem. Se eu não tivesse vindo, tivesse dormido até mais tarde, com certeza agora eu talvez estaria abrindo a boca e estaria pensando, poxa, eu não fui. E fora a cobrança que eu ia ter comigo mesmo de falar assim, pô, eu dei minha palavra e não fui. E não foi. Ou então os caras falam assim, pô, Diegão, você falou que ia vir e não veio. Entende? Então eu vejo que a luta não é minha contra eles nem nada, é eu comigo mesmo, todo dia. E agora eu vou te dar mais um motivo para você pensar em realizar um exercício físico ou comer melhor, para você colocar isso como um hábito na sua vida. Pensa comigo. Uma coisa muito difícil hoje, Diego, é um pai dizer para o seu filho que ama ele, uma mãe dizer para um filho que ama, ou um filho dizer para ela que ama. Mas por que isso? As coisas mudaram, infelizmente. Mas para você, que não sabe dizer eu te amo para seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, saiba que cuidar da sua saúde é uma maneira de dizer eu te amo. Sabe por quê? Quando você cuida da sua saúde, você está automaticamente cuidando de si. E quando você cuida de si, você está automaticamente ganhando mais tempo aqui nessa terra. E quem te ama quer te ver bem e quer ter mais tempo de qualidade com você. Então, quanto mais saúde você tiver, Diego, mais está dizendo para a Paola e para o Samuel que você ama eles. Sabe por quê? Mais tempo de vida você vai ter com eles e outra, com qualidade. Vamos colocar um dia que o Samuel vai te chamar para brincar e você não vai conseguir correr com ele. Ou um dia que a Paola te chamar para viajar vocês e você vai estar doente e não vai conseguir. Então, cuidar da saúde é dizer eu te amo para quem te ama. Legal, é importante isso daí. Eu olho muito para essa questão que você falou de família, em relação ao meu filho, de poder brincar com ele, poder jogar uma bola, de aguentar aquilo ali, sabe? E não só isso também. Entra na questão de relacionamento, né? A libido, de você ter mais vontade, o prazer sexual, que é importante para um relacionamento, isso é importante demais. E outra coisa, a questão de você estar firme e forte para defender sua família do que for preciso. Hoje a gente vê que muitos homens, falando nessa área, muitos homens acabam que tá obeso acima do peso e tem se deixado de lado e, o que vai levar isso aí? Essa geração hoje, TikTok, essas coisas. E aí, meu garoto, entra aonde eu falo da importância da natação e da arte marcial para as crianças. Você faz com seu filho algo que é maravilhoso. Quando você coloca o seu filho numa arte marcial, você não está falando para ele que ele tem que ser um lutador de jiu-jitsu profissional pro resto da vida, não. Se você está ensinando ele uma doutrina, uma ferramenta, uma hierarquia que é empregada para ele, que vai ser pro resto da vida dele vivida. Porque isso vai fazer com que ele cresça um homem disciplinado, forte e protetor. Todas as características de um homem tem que ter. E através dessas 3 características, ele se transforma em um provedor, a maior propriedade de um homem. Um homem que não é provedor, um homem que não é forte, um homem que não é disciplinado, ele não tem libido, porque a energia masculina dele está disfuncional, tá? Então, quando a gente entra nesse quarteto aí de disfuncionalidade, nós temos a doença do homem. Entendeu? Então você precisa desse quarteto. Mas, Saulo, eu não faço uma arte marcial. Você não precisa realizar a arte marcial para você ter o seu quesito de proteção. Tá? Você pode ser protetor no seu modo de falar, no respeito, no caráter que você impõe numa conversa. Né? Você pode ser protetor no seu porte físico. Se você for um homem forte, você vai ser, né, um homem protetor. Ou você pode ser um homem, um empresário, um grande empreendedor, um grande homem que você tem o respeito das outras pessoas somente no olhar, no fazer. Entendeu? Então, isso é muito importante quando a gente fala em saúde do homem, porque hoje todos os homens, toda regra tem exceção, mas a maioria dos homens que eu pego estão com a testosterona baixa e, óbvio, com a libido prejudicada. E a testosterona baixa e a libido prejudicada é pela falta de exercícios, pela rotina ruim? Com certeza. Um dos primórdios, a gordura
visceral, aquela barriguinha que você consegue ver ela, né? Então, isso é prejudicial para a testosterona, porque você produz um hormônio chamado DHT, ali, que é a dihidrotestosterona, né? Isso inibe a sua cascata, né? A sua melhora da perfusão sanguínea ali para a sua libido, né? E até o caráter de erétil do próprio órgão. E a gente também tem o estresse, que é o excesso de cortisol a médio e longo prazo, que vai fazer com que você tenha uma estimulação exacerbada da sua adrenal, que daqui uns dias aquilo vai cair. E caindo o cortisol, vem em conjunto um falso diagnóstico de depressão, que acarreta em vários sintomas, como uma delas a baixa da testosterona. Porque o cortisol é um hormônio que também tem como precursor o colesterol. E a testosterona também. Então, quando você aumenta a demanda de cortisol, então é como se a produção de cortisol está roubando a produção de testosterona, e com isso você tem um desvio da função. Então você tem mais estresse e menos vontade de ter relação sexual, né? Então a gente pega muito desses quadros na clínica, né? No consultório. E com mulher, é a mesma ideia também? A mulher tem um agravante maior que hoje, que é o uso do anticoncepcional, né? Que traz a ela, né, que a predominância estrogênica, que com ela culmina em várias doenças, como a resistência insulínica, endometriose, síndrome de ovários policísticos, mioma e disfunção do ciclo menstrual. Tudo por um pico abrupto de estrogênio, melhor, um pico não, né? Uma constância de estrogênio. E isso faz com que a progesterona não tenha um pico, né? Trazendo uma disfunção ali do ciclo menstrual, consequentemente ocasionando em doença. Então a mulher tem um agravante ainda, que é o uso anticoncepcional exógeno, né? Que é o comprado nas drogarias hoje. E muita gente toma isso aí, né? Muita porque criou-se, né, uma educação, né? Quando você... É muito mais fácil você dizer para sua filha que ela tem que tomar anticoncepcional para ela não ter filho, do que conscientizá-la daquilo que é certo ou errado. E falando daquilo que é certo e errado, vai entrar em doutrina, né? Talvez em religião. Então, é até tortuoso falar disso, porque a gente vive num país bem plural, né? Mas hoje criou-se essa metodologia que até em escola hoje, né, algumas já são empregadas, né, para você usar o anticoncepcional. Só que falam do anticoncepcional como uma visão só maravilhosa, como se prevenir um filho fosse algo estupendo. Mas eles esquecem de falar dos malefícios, tá? Que é a disfunção do ciclo menstrual da mulher, que pode levar a uma trombofilia, uma trombose, um evento cardiovascular, a diminuição da libido, aumento da acne. Mas, Saulo, a minha filha tem acne, toma anticoncepcional e a acne melhora. Ela melhora o sintoma, mas a acne está lá. A inflamação subcutânea, ela ainda persiste, tá? Só que ela está mascarada por um sintoma de estrogênio, um nível de estrogênio ali. Você pode ter queda capilar. Quantas mulheres hoje você tem unha quebradiça, cabelo caindo e fala que não sabe por que está acontecendo? Predominância estrogênica. Você pega mulheres que estão com sangramento. Você está sangrando quantos dias? 4, 5 dias. Eu uso 3, 4 absorventes por dia. A mulher acha normal isso. E não é normal, né? Tá com anemia por conta disso. A mulher com fluxo alto, ela vai ter uma anemia, tanto que hoje, né, os quadros de anemia são muito mais recorrentes em mulheres, e essa anemia, às vezes, ela pode ser subclínica, gerar um problema na tireoide. Aí você está falando, você vai dar Puran para essa mulher, que é um problema, que está com os níveis de T3 e T4 baixo? Não, o problema dela é o ciclo menstrual irregular. Então, você cuida do ciclo menstrual da mulher, você sara a anemia e sara o hipotiroidismo. Isso que é saúde integrativa, não é olhar o sintoma, é investigar a causa. Geralmente hoje, acredito que você está nos assistindo já deve ter passado por isso. Vai no hospital, tá com alguma dor, qualquer coisinha, o médico já nem te pergunta nada, nem olha nada para você, ele só te receita um remedinho para dor. Eu vou te falar, porque isso acontece comigo. Eu não vou em hospital, dificilmente eu fico doente. Graças a Deus e graças a esse estilo de vida que, assim, eu não tô 100% como eu já fui ao longo de muito tempo, mas também não tô largado. Uns 80% aí. Uns 80% aí.
Mas assim, um exemplo que eu quero dizer, porque eu tinha 120 quilos, eu perdi, fui para 90, e aí eu engordei, hoje eu tô com 103, um pouco acima do que eu cheguei em 90, mas eu nunca voltei para 120. Por quê? Porque eu mudei algumas coisas, como comida. Claro, mudei a mentalidade, né, em primeiro lugar, mas mudei a parte de alimentação, beber água, dormir melhor e treinar. Por mais que eu não estava fazendo isso aqui tão certinho, eu não largava a mão mesmo, então eu não engordei mais. E, pô, isso foi a melhor coisa da minha vida, porque eu não tomo remédio para nada. E aí, não, só terminar. E aí, quando esses tempos atrás, a gente também não é de ferro, uma hora ou outra você pega um resfriado, alguma coisa, né? Aí eu fiquei meio ruinzão, não sabia se era dengue ou não, né? Nessa época aí, todo mundo pegando dengue, um vírus lascado na cidade. E aí eu fiquei ruinzão e fui no hospital lá. Eu não queria ir, mas a esposa fica... Se você tem uma esposa que fica falando pra ir no hospital, obedece. É melhor obedecer, viu? Aí eu fui lá pro hospital, cara. O que eles dão? Dipirona? Sei lá, um remedinho aqui só. Eu falei, eu tomava em casa, entendeu? Não faz nenhuma análise, não faz um exame, nada. Você tem que pedir, exigir, dependendo da situação. Na época do Covid foi a mesma coisa. Eu não sabia se eu estava com Covid, mas eu estava meio ruim, com sintoma também. Fui lá, e só receitaram o remédio, fica em casa em isolação, evita as pessoas e tal. Mas assim, não fez nenhum exame para ver, eu tive que pedir, perguntar. E aí eu quero dizer, hoje, infelizmente, a maioria dos médicos tradicional em hospital, eu não sei como que é o ganho deles ali, mas é atendimento rápido. O que você está sentindo? Não sei o quê. Pega a receitinha da gaveta ali, tchau, 5 minutos você já está na sua casa. Mas E a integrativa, ela é o contrário, ela analisa ali, você falou que até quando a pessoa nasceu, como foi a infância, como foi com os pais, porque eu acho isso importante, a gente carrega dos nossos pais algumas coisas, com crenças certeza. E tal, mentalidade, jeitos, né? Diego, a forma com que o seu pai planejou... A forma que o pai não, né? Até a forma com que a família planejou uma criança vai interferir diretamente de como aquela criança vai nascer. E eu estou falando isso em relação a nível psíquico. Se aquela criança tem dificuldade de lidar com pessoas, tem vergonha de falar, ela tem dificuldade em aprender alguma coisa, tudo isso está interligado quando? Na gestação, se a mãe passou por medo, se ela foi desempregada, ou se ela sofreu um abuso, ou se ela brigou muito com o marido, ou se ela estava com muito medo porque o marido estava traindo ela. Porque a mulher, quando está no período de gestação, ela está com um processo de oscilação hormonal enorme. E aqui entra o grande X da questão no mundo de hoje. As mulheres de hoje, estou falando das mulheres porque elas que geram vidas, e isso é muito importante. Ela não consegue ter um aporte nutricional, mesmo se ela comer muito bem, nem para ela. Imagine para gerar uma vida. Por isso que hoje você, mamãe, tá, que espera realmente, né, dar à luz a uma criança, e isso é belo, você tem que buscar um profissional que realmente entenda você como um todo, não somente visando a sua alimentação, mas a suplementação individualizada, a realização de exercício físico, a prática e o manejo do estresse, a prática de exercício físico. Isso vai ser imprescindível, não para a sua saúde por si só, mas para a saúde daquela pessoa que você mais vai amar na vida, que é o seu filho. Não é somente gerar uma vida, é pensar em ter uma vida, é se planejar. Tanto que um pré-natal da saúde, da medicina tradicional, 6 meses. Para a saúde integrativa, realmente, para você ter uma saúde, realmente, você começa a suplementar e a comer melhor até por 2 anos. Até por 2 anos. Isso não significa, Diego, que você ficou sabendo que a Paula está grávida hoje, que não existe como mudar. Claro que tem, mas estou falando que, tipo assim, uma coisa pensada até em 2 anos. E você falou na relação da saúde tradicional, quando você entra e você é passado um medicamento para aquele problema, sabe o que eu acho que eu mais fico chateado? Não é por conta da droga em si que é passada. É que, tipo assim, tem 10 pessoas aqui na sala, 10 pessoas ficaram doentes, as 10 pessoas entram no mesmo médico, as 10 pessoas saem de lá com o mesmo medicamento. Será que todo mundo aqui é igual? Será que todo mundo é igual? É essa a diferença da saúde integrativa. Uma consulta individualizada, vendo o ser tal como ele é, não com a doença que está no corpo dele. Que, por exemplo, vamos botar que você é diabético. Então, o seu nome é Diego Diabético? Não. O diabetes é uma situação, um estado que você está naquele momento. Eu tenho que ver o Diego antes disso.
durante isso e dando para ele, explicando para ele qual vai ser a nossa perspectiva de futuro. Porque você não é o Diego diabético, você é o Diego. Entendeu? Então é esse tratamento mais humanizado, mais empático que a gente proporciona. Então é diferente. Quando você olha um paciente no olho e pergunta para ele como é que está no trabalho dele, ele fica meio sem entender na hora. Como é que está a saúde com o seu cônjuge, ou com o seu pai, com sua mãe? Fala para mim, qual foi o último dia que realmente você tirou um dia, mulher, para cuidar do seu cabelo? A gente fala isso na consulta. Aqui, qual foi o último dia que você fez seu cabelo? Ah, nem sei. Então vai fazer seu cabelo? Mas, Saulo, por que você está falando isso? Porque cuidar de você, você é o maior... Para você, você é o maior bem que existe, cara. Se você não cuidar de você, você não está apta para cuidar do teu filho. Então vai lá e cuida de você. Você, homem, qual foi o último dia? Qual foi o último dia que você foi lá jogar o futebol que você gosta com seus amigos? Ou qual foi o último dia? Qual foi o último dia que você foi lá na casa dos seus pais, né, e disse um obrigado, um eu te amo? Qual foi o último dia, homem, que você disse eu te amo para sua esposa? Então faz o simples. Isso gera uma produção de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, né? Que gera a sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar faz com que o nosso corpo tente, o nosso cérebro busque prazer. E tudo aquilo que você vê prazer, ele quer repetir. Então, se você falou que ama a sua esposa e sua esposa ficou feliz, aquilo gerou uma sensação de felicidade, você vai querer repetir aquilo de novo e você vai ter um relacionamento saudável. Entendeu? Sim, faz sentido. Eu acredito muito nisso, que a gente também atrai o que a gente busca, né? Se você está ali vibrando coisas boas, buscando coisas boas, automaticamente vai acontecer. Saulo, você falou em relação da mulher em saúde do anticoncepcional também. E o anticoncepcional, ele interfere tanto na queda de cabelo, unha, problemas na pele, tudo? Nós dizemos hoje, na saúde integrativa, que a mulher que toma anticoncepcional, ela é uma mulher menopausada, tendo 18 anos ou não. Ela nunca vai ter o seu ápice da performance física, da performance sexual, o seu ápice dos seus hormônios, o seu ápice do sentimento de prazer dentro do ato sexual, se ela usar anticoncepcional, porque ela fica igual um som, está no seu volume máximo ali com 18 anos, 20, dos 16 até os 25 anos, vamos dizer assim, o brilho do ser humano, principalmente da mulher ali. Se você usa o anticoncepcional, que é muito tradicional, você está com o seu som tocando nos 50, 60 e ainda acha que está feliz. Você não é. Você foi doutrinado a achar que aquilo é felicidade. Mas é a maioria delas. E a gente convida as mulheres viverem a vida delas de maneira diferente. E homens também, tá? Porque do mesmo jeito que a mulher se tornou uma viciada através de uma imposição do anticoncepcional, o homem hoje, e eu falo isso clinicamente, e também atuando em drogaria, né, que eu atuei por muito tempo, ainda atuo ainda, que é o homem viciado na droga que aumenta a vascularização periférica, que é a tadalafila, né, que trata disfunção erétil. Né? Hoje a gente vê jovem com 16, 15, 20 anos já comprando. Tá? Tipo Viagra? Isso, o famoso Viagra, de maneira crônica. Maneira crônica. Ó, o diretor ali, o de bege ali, o Lucas ali. Não tá comprando isso aí não, o diretor. Não quer também se prevenir de outras formas. Não, com certeza. Com certeza. Porque isso vai magoar também não só a vida da pessoa em si, mas do casal. Né? Porque pode ouvir as brigas, porque quando a gente fala de método contraceptivo, não existe só o método contraceptivo da mulher, né? Existem vários métodos contraceptivos do homem. O principal deles, né? A própria cirurgia de vasectomia. Isso é ruim? Né? Oi? É ruim essa cirurgia? Todo processo invasivo, desde se for uma pílula ou um processo cirúrgico, ele é antifisiológico. Um homem que faz vasectomia, ele nunca mais vai ter a sua libido a mesma coisa. É mesmo? Nunca mais, nunca mais. Mas, Saulo, eu não cortei, eu não tirei nenhum órgão, mas você interrompeu um fluxo energético. E aqui vale uma coisa para vocês, todos nós somos energia. Mas, Saulo, como assim somos energia? Você é um cara cristão e falando de energia? Pensa comigo, nós somos seres humanos formados de um tecido. Esse tecido,
né, é formado por células. E essas células são formadas por átomos. E os átomos, que é a minúscula camada da célula, é formada por energia. Então, se uma célula é formada por átomos e esse átomo é formado por energia, nós somos um aglomerado de energia. E aí, e aí elucida aquilo que você fala, que você ganha aquilo que você emana. A energia que você põe em um projeto, você vai receber essa energia porque você está emanando uma energia positiva. Porque a gente está emanando energia. Porque vários relacionamentos não dão certo, né? Porque estão com energia separada, um está pensando em alguma coisa e em outro em outra. Porque você não consegue passar numa prova? Talvez porque você quer passar, mas você não colocou energia, você não mudou a sua consciência para aquilo. Não colocou os seus polos positivos realmente para trabalhar. Entendi. Faz sentido demais. E, assim, em relação ao anticoncepcional... Nossa, eu sempre confundo essa palavra. Anticoncepcional. Em relação a isso aí, qual é a maneira mais segura e mais saudável para um casal se prevenir? A melhor coisa, né, é o casal se conhecer. Nesse caso, principalmente a mulher. A mulher se conhece. Se ela tiver um fluxo, um ciclo menstrual certo, ela vai saber os dias que ela vai estar fértil. E ela não vai engravidar em outro dia. Ela vai engravidar no dia que ela estiver fértil. Umas mulheres vão ter 2 dias, 3 dias, 4 dias. Cada fisiologia é única. Ninguém pode dizer aqui que vai ser isso aqui. Vai ser um dia só. Ninguém pode dizer isso aqui porque o ser humano é totalmente diferente. Então, sabendo esses 4 dias, e a mulher sabe disso. Como que ela sabe disso? Ela vai saber, tipo assim, o dia que ela menstruou, ela vai contar aquele dia, certo? E ela também pode ter alguns sintomas. Ter mais vontade, né? Estar com mais carência naqueles dias, com mais vontade de estar com o parceiro naquele dia, tudo isso é um indício. Mas, cara, contou o dia não tem erro. E as mulheres sabem bem disso. Sabem? Deveriam saber. Eu não sei, né? Homem, deveriam saber. Sabe, deveriam diretor? saber. Ó, o outro diretor lá, ele vai ser pai agora. Ó. Sabia disso aí, diretor? Foi planejado para ter filho? Foi planejado? Foi planejado? Ó, foi presente de Deus. Presente de Deus. Foi. Que legal. Porque homem não sabe, né, dessas coisas. Né? Eu mesmo, quando a gente teve um filho, eu não sabia. Aconteceu. Foi presente Mas hoje de Deus. nem as mulheres sabem. Porque... O anticoncepcional, aí a gente tava planejando, mas para 2025. Cortaram o anticoncepcional, o casal. Tava no... E aí... Era pra 2025, mas veio 2024. Mas tem um problema que, tipo assim, cara, aconteceu com você porque tinha que acontecer, tá, chefe? Mas porque tem algumas mulheres que estão tão intoxicadas com o anticoncepcional que mesmo se ela parar de tomar hoje, ela fica 6, 7 meses sem ter ciclo, tá? Eu acho que ela se tomava uns 10 anos já. Então, isso acontece. Porém, é o que eu sempre falo, o processo de detoxificação, né, o Hussein vai falar bem disso amanhã, isso também interfere. Vamos botar que a mulher que usa anticoncepcional, mas que usa também da prática de exercício físico, ela excreta as toxinas de maneira muito melhor e ela tem uma microbiota melhor. E nessa microbiota tem uma bactéria chamada de estroboloma, que pega esse estrogênio e joga para a corrente sanguínea de novo. Se ela estiver em equilíbrio, ela joga estrogênio para fora através das fezes. Então, ela tem uma limpeza melhor do organismo. Então, tudo isso interfere. Não pode dizer que é via de regra para uma pessoa, porque não é. Não é. Então, o exercício ajuda até nisso, né? Cara, o exercício físico hoje é engraçado, né? Quando a gente vai falar na consulta com uma pessoa sobre exercício físico, a pessoa fala assim, tá bom. Só que as pessoas faltam realmente dessa... É por isso que na minha consulta eu não ligo de perder 2 horas e meia com o paciente. Porque eu gosto de ensinar. Porque uma coisa eu falo para o paciente, ó. Você pode sair daqui e não fazer nada do que eu falei. Mas por que você está falando isso, Saulo? Porque uma coisa é você ficar sabendo de alguém que refrigerante faz mal. Agora, eu te explicar, te dar indícios, falar de estudo científico e te mostrar na prática que isso faz mal, aí agora é com você. Porque você aprendeu que faz mal. Agora, se você quer isso para sua vida, é porque você quer realmente, porque você não ama seus parentes. Você não ama seu filho, não ama. Porque se você quer se destruir... É claro, né, gente? Não estamos falando de beber um refrigerante uma vez por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, que você tá se matando. Não é isso, né? A gente está falando da periodicidade, obviamente.
Sim, faz sentido. E, ô Saulo, o seu trabalho ele é prova viva. Inclusive, fala aí qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, te acompanhar melhor. Eu fiz uma análise lá, eu conversei com você, peguei algumas dicas, a gente até passei numa consulta e eu apliquei do dia 7, como eu falei, do dia 7 até agora. Não deu 20 dias ainda, já foi 6 quilos embora. Tô dormindo melhor, trabalhando melhor. Qualidade assim do treino rendendo mais, porque antes eu estava cansado, acho que o peso estava atrapalhando, certeza. E eu faço jiu-jitsu. Você tá cansado é a pior coisa que tem, porque às vezes como você vai sair do negócio não dá. Então tá me ajudando muito. E pô, tô felizão, 6 quilos a menos. A meta, eu tava com 109, era chegar a 99 pelo menos até esse final de semana, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar até domingo. Mas assim, pô, é um progresso incrível. E a gente costuma, às vezes, olhar o exemplo, o que falta do que olhar o que tem. O que eu quero dizer, eu queria estar com 99 quilos hoje, essa é real. E eu não tô. Poderia ficar triste, pô, não sei o quê, mas, pô, olha o que eu perdi, 6 quilos. Em menos de 20 dias, 6 quilos. É muito, entendeu? E melhor do que perder isso aí, eu tô motivado, eu não vou largar a mão, eu não vou parar. Então não é porque eu não cheguei no 99 que eu queria hoje, que eu vou parar. Não, semana que vem tá aí, sexta-feira que vem tá aí. Vou correr atrás. Isso. Mas mais importante do que o peso, é o que eu falei, é o estilo de vida que eu tô fazendo, que eu já fiz há algum tempo, e eu sei quanto isso é melhor, porque melhor para mim, melhor para minha família, melhor para o meu dia a dia, mais performance, mais vontade de fazer as coisas, mais ânimo. Cabeça fica a milhão, eu preciso da cabeça boa a milhão, preciso do corpo bem para trabalhar. Se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ó, o Saulo vai deixar aqui um Instagram para você que está nos assistindo esse podcast aí. Fala aí, Saulo, qual que é o seu arroba, o seu Instagram, onde a pessoa pode te encontrar, ver melhor os seus resultados, os depoimentos que tem lá também? Excelente, cara. Lá na rede social Instagram, né, o arroba Dr. Saulo Castellani, como você mesmo disse sobre o seu resultado, né, você estipulou uma meta, né, um propósito ali de chegar aos 99 quilos, só que eu sempre digo, tenha minúcia, observe como foi o trabalho durante esse processo, o que melhorou. Você falou sono, energia, seu cérebro melhorou. Então, existe um processo de desinflamação e de detoxificação que acontece no processo de perca de peso, que é muito maior do que a perca de peso por si só. É muito melhor, né? Você ganha muito mais qualidade de vida. E o que ninguém fala, e que é o que eu sempre quero propor, longevidade. Longevidade, quando você escolhe cuidar de si, você está otimizando o seu metabolismo. E otimizando o seu metabolismo, você está fazendo o que eu chamo de pró-vida, né? É você se dando mais anos de vida. E se dando mais anos de vida, você diz, eu te amo para sua família, tendo mais tempo de qualidade com eles. Então, isso é imprescindível no meu trabalho. É o que eu sempre falo, né? Eu quero proporcionar saúde às pessoas de qualidade e mais tempo de qualidade de vida com aqueles que eles amam. Legal, Saulo. E Saulo, só para a gente adiantar um pouco aqui. Hoje você joga bola e os seus esportes é futebol e musculação? Isso, né? Eu hoje pratico musculação como ato diário, né? Que é aquilo que forjou o meu caráter foi exercício físico e nesse quesito a musculação, né? Eu venho do futebol desde muito cedo. O futebol me apresentou a disciplina no esporte, me apresentou a beleza da vida através, né, da realização de atividade física. Mas hoje aquilo que eu mais amo fazer é levantar peso, é a musculação. E nos meus tempos livres também ainda jogo futebol, né? Porque essa herança genética, né? Esse brilho nos olhos, né? Essa famosa alegria nas pernas também, eu ainda gosto. Mas, né, tive alguns processos de lesões ocasionados aí por excesso de treino também. Então, o excesso nunca é legal, né? Eu treinava de 2, algumas vezes até 3 vezes por dia. E isso gerou algum processo de desgaste, né? E hoje, né, estou fazendo esse processo de tratamento aí. Legal. Saulo, conta um pouquinho pra gente da sua formação. Eu vi que você estudou e está estudando bastante sobre saúde. Conta pra gente aí, quem são seus mentores, quem é essas pessoas que você está estudando hoje aí? Cara, né, eu venho da área das exatas, né, eu que sempre quis ser um amante da matemática e da química ali, cheguei a fazer alguns anos de engenharia química, mas fui trabalhar em um hospital, cara, numa cidade de Macaé, lá no Rio de Janeiro,
e aonde eu conheci, por incrível que pareça, né, o nome do farmacêutico era Saulo, e ele me apresentou o que um farmacêutico faz dentro de um hospital, e eu gostei muito daquilo, e passei por esse processo de troca de faculdade, né, larguei tudo e fui realmente seguir aquilo que parecia um chamado. E depois veio a realmente ser um chamado quando eu entendi muito daquilo que Deus quer para mim. Né? Me especializei na área da integrativa e continuo me especializando. Né? O meu grande mentor foi o Hussein. Né? Através do Hussein eu conheci o Dr. Laí Ribeiro, na qual é o pai da medicina integrativa, o Arthur Lemos, o Dr. José de Felipe Júnior, o Dr. Taparoski, o Dr. Baracate, né? O Dr. Marcelo Bonanza, o Gabriel de Carvalho, todos a doutora Kátia Harinaka, são todos esses profissionais, esses doutores, né, que me ensinam a cada dia, uns com aulas, né, outros com vídeos, outros com os stories, né? Porque uma coisa que eu fiz no meu dia a dia, Diego, foi reformular o meu ambiente. No meu Instagram hoje, né, na minha rede social que eu mais uso, eu só sigo essas pessoas. Eu silenciei todas as outras, salvo meus amigos. Né? Então, todas as vezes que eu estou aqui na minha rede social, folheando o meu feed, eu estou aprendendo com o vídeo do Dr. Laí, eu estou aprendendo com o Bob Proctor, eu estou aprendendo com o vídeo do Hussein, eu estou aprendendo com o vídeo de qualquer pessoa. Então, eu otimizo o meu lazer, o meu tempo, aprendendo com aqueles que são meus mentores. Né? Eu fiz a mesma coisa no meu Instagram. Hoje eu tenho uma agência focada em marketing, anúncios online. Então, assim... Que nem você tinha falado no começo, às vezes você tá ali cansado e olha no celular, aparece um lanchão, um hambúrguer, alguma coisa, não aparece para mim. Isso porque eu não fico pesquisando nem nada. Justamente. O meu foco eu direcionei para não perder tempo, porque hoje a informação ela vem de tudo quanto é jeito. E o próprio algoritmo ali, ele é assim, você pesquisa ali hambúrguer, vai aparecer anúncio de hambúrguer. Sim. Você pesquisa vinho, vai aparecer anúncio de vinho. E enfim, né? A gente faz esse tipo de trabalho. E o problema sério, Diego, da rede social, excesso de informação sem embasamento, sem conhecimento, sem tempo. Eu tinha um professor que falava assim, se você não tem horas bunda para estudar sobre aquele assunto, você se torna uma pessoa desinformada, porque o excesso de informação desinforma, não informa ninguém. Você pode ver, se você for todos os sites, olhar todas as mesmas notícias, são todas as notícias iguais contadas de uma maneira diferente. Aquilo é informação desde quando? Basta você olhar um site só, com menos tempo, você vai saber o que aconteceu no dia. Sim, é igual quando acontece alguma catástrofe, né? Alguma coisa, o exemplo, eu não sei, tá? Mas faz tempo, aquele avião que caiu. Faz um tempinho já. Essa foi a última notícia. Eu não assisto televisão em casa, nem nada. E eu vi que na internet todo mundo falando disso. Aí eu liguei a televisão para ver. Todos os canais falavam a mesma coisa. Tem os prós e os contras. Porque da mesma forma que você fica desatualizado e eu fico, tem gente que fala assim, Saulo, a Amazônia tá pegando fogo. Eu falei, eu não sei. Por quê? Eu também. Eu me blindo. Mas, Saulo, você vai ficar um cara... você vai ficar um cara... totalmente um homem das cavernas, sem saber de nada. Eu prefiro ser um homem das cavernas com minha saúde mental sanada, né, tranquila ali, do que você ficar um homem voraz, buscando informação de tudo quanto é tamanho, sem você realmente conseguir focar naquilo. Porque as mulheres conseguem focar em 1000 coisas, né? Mas a gente não. Talvez salvo algumas exceções, como você, assim, faz 250 coisas numa hora só. Eu não consigo, eu sou um cara única e exclusivamente focado. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Tá? Eu não consigo ficar fazendo 3, 4, 10 coisas ao mesmo tempo. Então isso é uma característica benéfica que alguns homens têm, mas que as mulheres têm por característica. Entendi. Eu acho que eu acostumei fazendo isso, um monte de coisa ao mesmo tempo. Fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro. E eu acho que isso que me causa também um certo estresse, um cansaço mental. Não é do corpo físico, mas é da cabeça. Chega uma hora assim que... Rapaz, eu tô cansado, mas a cabeça, assim, sabe? E aí é onde eu caía no erro de comer uma bobeira. Mas é justamente isso. Porque quando você está num processo de aceleração do sistema nervoso central, você usa de muitas suas catecolaminas, que são os neurotransmissores ali. Eles que vão te dar a sensação de prazer. E quando você acabou com elas, acabou o prazer. Aí você tem que buscar alguma coisa que te proporciona serotonina de maneira rápida. Chocolate, gordura hidrogenada, soja, açúcar, tudo isso proporciona alegria, entre aspas, de maneira na mesma hora, né? Instantânea, melhor dizendo.
Mas isso aí é a corrida dos ratos, porque você entrou num negócio desse aí pra comer uma bobeirinha dessa, rapaz, eu falo por mim. É difícil. Por exemplo, se eu já fiz isso, tá? Comprei caixa de açaí de 5 litros. Não sei se lá no Rio de Janeiro tem bastante. Eu acho que tem, porque eu vi que é a história do Grace Barra que trouxe o açaí pro Brasil. Não sei se é verdade. A controvérsia, vamos lá. É mesmo? Sabe, não sei, né? Um cara que me contou. Inclusive, ele tem uma fábrica de açaí. Então. Não sei se ele fez um merchan ali já. Não, tudo tem um tempero, né? Mas enfim, o que acontece? Eu gosto de açaí. Eu gosto. Também. Cara, eu comprava uma caixa de 5 litros, Saulo. O açaí, eu, meu filho e a Paola. A Paola sempre foi tranquila, se controla, come de tudo, mas pouquinho só. Sim. De boa. Eu não. Eu, se tiver uma caixa de açaí aqui, rapaz... Meu, se você gosta também, não acaba com essa caixa num dia. Fácil. Entendeu? Eu gosto de comer. E comer é bom demais, fala a verdade, quem não gosta de comer. Só que aí eu fiz aquilo que você me falou que me ajudou pra caramba. Pô, tá em jejum, o que é o certo a comer? Proteína, que te traz mais saciedade. Sim. Inclusive, fala um pouquinho mais sobre alimentação pra galera. O que pode... Meu, dá uma dica, a dica de ouro que todo mundo quer. Porque a galera quer pagar caro em remédio, ou Ozempic, essas coisas aradas. A gente nem entrou nesse assunto. Eu até ia te perguntar em relação a isso, porque é importante, né? Mas aí, dá uma dica que a pessoa pode aplicar já na vida dela. Eu emagreci, perdi 6 quilos em menos de 20 dias. Eu vi a Denise lá, perdeu peso bastante também no seu A Denise acompanhamento, perdeu na sua mais de 19 quilos. Mais de 19 quilos? Não, ela perdeu 19 quilos. E ela tem quantos anos? A Denise, cara, eu pra ser sincero, não sei. Não sei da idade. Mas assim, é dela. mais de 40, né? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Eu tenho um paciente, cara. Ué, vou falar agora pra você. Ele não é na jogada do emagrecimento, não. Ele é um caminhoneiro, tá? Ele tava com dificuldade de dirigir, tendo vertigem já, tendo um pico de pressão enorme. E ele chegou pra mim, cara, Saulo, aqui eu não tô aguentando mais, não. A gente fez toda a anamnese com ele ali, a gente fez uma reeducação ali, ele começou, cara, ele chegou pra mim e ele perdeu, cara, mais de 13 quilos. Ele chegou pra mim, cara, e falou assim, Saulo, eu não tava conseguindo me limpar no vaso. Pra mim ir no vaso eu tinha que tomar banho. Sabe o que é a alegria hoje de um cara conseguir colocar o tênis e conseguir ir no vaso, cara? Fala, cara, e o remédio de pressão? Ele mesmo estando acima do peso, ele não precisa tomar mais medicamento para pressão. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Qual foi a dica que a gente deu para ele, né? Claro, tem todo um manejo ali especial, individualizado para cada paciente. Sim. Mas, cara, retire os alimentos inflamatórios, né? Aquilo derivado do glúten, do leite e os industrializados é um grande... Só, mas de tirar é difícil. Diminui. O que é diminuir? Eu como 2 pães por dia, come 1. Eu como requeijão 4 vezes por dia, come 2. E isso já vai gerar um processo de desinflamação. Outra coisa extremamente importante, tirar gosto, galera. E aqui não é tirar gosto mediante aquilo que você come, né? Conversando com alguém. Tirar gosto é tudo aquilo que você come entre as refeições. Tradicionalmente a refeição é café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Qualquer cafezinho com açúcar entre refeição, ou uma maçãzinha, ou uma bananinha, que seja, mesmo que se for comida saudável, isso vai gerar pico de insulina. Pico de insulina aumenta o tecido adiposo, e aumentando o tecido adiposo, você fica com mais ganho de peso e com menos neurotransmissores. Você tem problemas. Né? Então, comer na hora adequada é a melhor coisa. Então, por exemplo, mas Saulo, eu como pouco. Aumenta a quantidade de comida quando você for comer. Isso é imprescindível para você que quer emagrecer. Comer na hora proposta. E outra coisa, jejum intermitente. Quando a gente fala em jejum, automaticamente, mas eu vou ficar sem comer. Experimenta comer 6 horas da tarde, parar de comer 6 horas da tarde e comer 6 horas da manhã. Tu vai dormir, cara. Ou come 8 horas da noite e toma café 8 horas da manhã. Porém, dica de ouro, quando for comer, come a proteína primeiro. Sempre que tiver que comer alguma coisa, coma a proteína. E aí, proteína tem várias, né? Tem a quinoa, tem os ovos, tem as carnes, né? Tem várias fontes de proteínas aí. Você vai fazer ter um menor pico de insulina e uma maior saciedade. Então, para você que busca emagrecer, esses são os primórdios, né? E essa é só uma das minhas mais de 10 aulas que eu tenho na minha jornada de emagrecimento, voltada única e exclusivamente para ganho de saúde, ganho de qualidade de vida e emagrecimento. Legal. E sobre os remédios aí, o Ozempic, que estava bem na moda. Não sei agora se está tão na moda. O que você tem a falar um pouquinho sobre isso aí? Pegou alguns pacientes? Já. Na farmácia lá, eu não sei, receita também? Farmácia tem? Cara, algumas sim, né? Aqui eu trabalho, graças a Deus, não. A gente não trabalha, né? Mas
Eu atendi um paciente, e ele, um paciente menos de 18 anos, tá? Ele já usava o Ozempic. Ele falou assim, na primeira consulta, olha, ó, isso foi muito louco. Saulo, eu tava pesando 100 e algumas coisas de quilo, ele falou pra mim. Só que semana passada eu fui pesar, eu tava com 105. Eu falei, não, mas calma aí, como é que tu perdeu 6 quilos de uma semana para outra? Eu até esqueci de falar, eu tô tomando Ozempic. Eu perguntei, você acha normal você perder 5 a 6 quilos de uma semana para outra? Saulo, não vou mentir pra você, não, eu achei estranho. Uma coisa que eu sempre digo para vocês, se alguém chegar para você com uma solução, entre aspas, milagrosa para a cura de um problema ou para perca de peso, para qualquer coisa que for, sai fora, isso não existe. Né? Para você conseguir alguma coisa, você tem que pagar o preço. O Ozempic, né, ele inibe a recaptação de glicose de uma maneira que mexe com o corpo todo, gente. Se a gente for pegar os efeitos adversos do Ozempic, chega a ser irrisório uma pessoa conseguir aplicar aquilo no próprio corpo para um benefício. Porque o Ozempic é usado para você continuar comendo. Só que você para de comer que tu fica enjoado. Olha aqui, olha o ponto que o ser humano chegou. Ele se submete a ficar doente para curar uma doença. Entendeu? Ele quer emagrecer, mas ele prefere ficar enjoado daquilo. Ele prefere olhar para, tipo assim, para um hambúrguer que ele mais gosta de comer e sentir nojo daquilo só para emagrecer. Eu acho que em uma guerra, cada um usa as armas que tem. Só que você precisa ter cérebro para saber usar essas armas. Porque uma faca ela serve para cortar um bife ou serve para matar uma pessoa. É o mesmo elemento. Então você precisa ter cérebro. Como que você vai usar uma coisa que você tem mais contra do que prós? Então, tipo assim, se for para falar de mecanismo bioquímico aqui, fica até estressante falar, mas é só você pegar o pró. O pró é emagrecer, não é? Beleza. Pega os contra. Tem muito. É que, na verdade, as pessoas não mostram o contra. Você não vende um produto falando que ele faz mal, né? A promessa do produto não é existe. muito boa e a pessoa acredita e vai. Não existe isso, não existe. E é caro, né? Fiquei sabendo que é caro. Caro. É mais caro do que você comprar mensalmente uma dieta para você fazer. Quanto que é para tomar um mês? Ai, cara, varia. Varia muito. Mais ou menos. Bem, vocês pagam quanto lá? Não, um Ozempic. Não, Ozempic, preço de custo 990. 990. O preço de venda mais baixo 1.300. Mais baixo 1.300. Tá falando de salário mínimo, 1.300. cara. É uma por mês. Meu Deus. Eu não teria coragem de pagar isso aí, não. 1.300 eu já fazendo um plano rápido aqui. Passaria numa consulta com você. Não sei, talvez com o Nutri para ajustar também o plano de dieta. Já compraria um combo de suplementos, pagaria um mês de academia, compraria umas roupinhas ainda para treinar. Com 1.300 você faz a festa. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Muito mais saudável. E outra coisa, é o que eu sempre falo. A gente tem que entender a pessoa. Vamos botar aqui, eu sou um cara de 140 quilos. Eu tomo Ozempic por um mês e perdi 10 quilos. Sinceramente, de coração para você, eu não crucifico esse cara. Esse cara tem 140 quilos, cara. Ele usou de um artifício que ele tinha para perder peso. Ele tinha 140 quilos. Agora a gente pode partir para uma metodologia mais natural. Agora, uma pessoa que tem 90 quilos e fica querendo tomar Ozempic para melhorar a barriguinha, isso aí é fora de cogitação. É por isso que eu falo, Saulo, você é contra o Ozempic? É óbvio que eu sou. Mas tem determinadas situações que você entende porque o cara tomou. Pô, eu tô com 140 quilos, pô. Me ajudou a perder 10 quilos muito fácil. Talvez isso ajude a ele a aderir a um processo de dieta. Entendi. De mudança da qualidade de vida, entendeu? Talvez é o que ele falta para entrar na academia. Sabe? Essa perca de peso repentina. Entendi. Legal. E, Saulo, em questão de suplementos, todo mundo precisa hoje tomar suplementação? Sim, você parte de um princípio que hoje a alimentação ela tem um déficit de quantidade de nutrientes muito grande, porque a rotação de cultura hoje, né, no nosso Brasil, ela é feita de maneira arcaica ainda, e o solo não tem tempo suficiente para ele se regenerar daquele plantio que foi feito, sei lá, no dia passado. Então, a quantidade de selênio, cálcio, magnésio,
magnésio, zinco, na terra ela é muito pequena. Então, por mais que você produza uma laranja, ela não vai ter a quantidade de vitamina C que ela tinha 50 anos atrás. Então, isso vai trazer uma grande deficiência nutricional para as pessoas e, consequentemente, a médio e longo prazo vai trazer problemas. Então, a suplementação, ela não é o mais importante. O mais importante é você ter um profissional de saúde de confiança que identifique essa deficiência nutricional em você. Porque uma coisa é falar que você tem deficiência de vitamina B12. Você vai lá e vai tomar. Mas o que a falta de vitamina B12 influencia na absorção de outros nutrientes ou na excreção de outros nutrientes? Vou dar um exemplo para você, que nós chamamos de interação medicamentosa e de suplementação. Uma pessoa que toma metformina para controlar a glicose, ela controla a glicose, mas ela excreta B6, B9 e B12. Se ela toma atenolol, propranolol, metoprolol, ela controla, né, o seu batimento cardíaco, a força de ejeção do coração, mas ela diminui a produção de melatonina. Então, tipo assim, não é a droga, mas quem que você procura para realmente te tratar, porque ele tem que entender desses mecanismos. E é aí que tá. Será que um profissional de hoje está qualificado para 10 minutos entender o seu processo? É por isso que hoje a gente tem um grande fluxo de pessoas da medicina tradicional para a medicina integrativa, porque eles estão cansados do mesmo. Ah, você usa metoprolol? Então daqui a pouco ele vai usar metoprolol também, porque é um medicamento mais novo, assim, vamos dizer assim. Ah, eu estou usando losartano, daqui a pouco ele vai usar o mesartano e você também vai usar. Porque eles pegam um protocolo e fazem que todo mundo viva de protocolo. O protocolo não pode ser o mesmo para muitos. Ele tem que ser individual. Individual. E para cada caso ali no específico, né? Por isso que a saúde integrativa ela visa de uma forma diferente, ela é individual para cada um. Né? Com certeza. A gente diz o seguinte, né? A dosagem de zinco para alguém que está com deficiência de produção de ácido clorídrico no estômago, né? Que nós chamamos hoje de hipocloridria, não pode ser igual para uma pessoa que está com vontade de produzir testosterona, porque o zinco é imprescindível na testosterona, na produção de ácido clorídrico, na fertilidade. Não pode ser 10 gramas para toda pessoa? Claro que não. Você que tem um ativamento do sistema nervoso central exacerbado, você não pode tomar 10 miligramas, tem que tomar mais de 20, com certeza. Consequentemente, você não pode usar 5 em grande quantidade e não usar cobre, porque um excreta o outro, você vai ter uma deficiência de um mineral intracelular causando problema na sua célula. Que o cobre é um excelente antioxidante. Então, o profissional tem que saber tudo disso para realmente entender o paciente. Entender e trazer um plano, um diagnóstico mais assertivo, né? Com certeza. Legal. Não, Saulo, a gente já está indo para o final aqui, já deu acho que 1h20 já desse bate-papo incrível aqui com você. E eu quero, para a gente finalizar, qual a dica, qual a sugestão você daria para um homem ou uma mulher para mudar de vida de fato, ter mais qualidade de vida e saúde? Você quer mudar de vida, você quer tirar os seus sonhos, né, da parte intelectual e colocar em prática, eu te aconselho, eu te desafio, melhor dizendo, o ser humano é movido a desafios. Coloca o desafio de realmente me dar a oportunidade de mudar junto da sua vida, colocando uma nova metodologia de vida, mudança de hábitos alimentares, mudança de pensamento em relação à própria vida, para que você consiga colocar os seus planos que você nunca colocou em prática no agora. E a sua saúde é imprescindível para isso que aconteça. Você não vai ser o maior gestor do mundo, o maior empresário se você não tiver saúde. E você também não vai conseguir amar quem você ama se você não tiver saúde. E eu vou te ensinar a ter tempo para cuidar da sua saúde. E eu vou fazer do seu tempo o seu maior bem. E a sua saúde é a sua maior virtude. Falou muito bem, gostei de ouvir, viu? Sua saúde é sua maior virtude. E realmente, sem saúde a gente não faz nada. Não adianta, dinheiro, trabalho, o que for. Se você não tiver saúde, não adianta de nada. Bom, Saulo, quer deixar algum recado, alguma coisa para a gente finalizar ou era isso mesmo? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui tendo esse network incrível com vocês aqui, de conhecer uma cidade na qual eu não conhecia. Inclusive fala que você vai num evento, né? Você vai estar no evento agora no final de semana. Me fala o nome certinho do evento. Você vai estar no evento Meeting Integrativos do Vale. Meeting Integrativos do Vale. É um evento de saúde integrativa também, com vários médicos, nutricionistas. Então, um evento da Soul Leve, né, chamado de Meeting
Meet Integrativo do Vale. Isso. Vai estar participando lá também. Você está sempre investindo em curso, mentoria, palestra, um monte de coisa. Sempre aprendendo para servir melhor também, né? Com certeza. Inclusive, eu agradeço a oportunidade. E esse final de semana eu vou estar presente no meeting do Integrativo daqui do Vale. E é muito importante, né? Onde a gente vai estar aumentando a nossa capacidade de conhecimento da própria saúde integrativa com vários profissionais. Inclusive, o nosso Diegão aqui que vai estar dando um show lá falando sobre marketing. Show de bola, é isso aí. Saulo, ó, estamos finalizando aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, por vir aqui cara. agregar junto com a gente. O canal do Fala Vale agradece muito. O AlugaCast também. Ó, se você tiver algum comentário, se você estiver assistindo isso aí até o final, dúvidas, pode mandar aí também nos comentários, tá bom? Saulo, mais uma vez, muito obrigado. Diretor, tudo certo? É isso mesmo? Algum recado a mais? Não? Então é isso. Meu muito obrigado por você que nos assistiu, que tem nos acompanhado aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir ali, o joinha, o comentário também. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. A gente está sempre trazendo conteúdos novos, conteúdos incríveis com profissionais qualificados aí para te trazer o melhor conteúdo de fato. Então a gente conta com o seu gostei, o seu joinha e a sua inscrição. É isso. Tamo junto e muito obrigado.